Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, o assunto que eu separei para tratar hoje com os senhores é sobre a licença para aprendizagem de direção veicular, tá? Todo mundo conhece pela sigla LADV, tá bom? Bom, por que eu quero falar desse assunto? Primeiro, porque é um assunto relevante ao processo de formação, tá? Com relação à forma, ao procedimento, eu vou passar uma visão, né, de um procedimento, mas existem vários outros, tá bom? Então eu vou passar uma questão técnica legal, principalmente do que a gente observa quando há processos administrativos nesse sentido, e aí os senhores vão entender a forma mais adequada de fazer isso funcionar na autoescola de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro que todos sabem que essa licença é um documento de porte obrigatório do aluno, enquanto ele estiver em aulas práticas ali no CFC, né? Tudo bem. Esse documento, ele é emitido pelo diretor de ensino da escola a partir do momento que o aluno está apto a iniciar as aulas práticas, ou seja, depois que ele é aprovado no exame teórico, tá? Então vai emitir essa licença, que vai dar o direito ao aluno de conduzir o veículo da autoescola acompanhado do instrutor credenciado, tá? Agora a grande questão é, como que eu faço para gerenciar essa licença? Eu entrego para o aluno, eu deixo na autoescola, eu deixo dentro do carro, tá? Aí cada autoescola vai definir a melhor forma. O que eu quero falar para os senhores é com relação às consequências, né? Então vamos lá. A resolução 789, ela define ali as responsabilidades do aluno. Então vamos começar pela consequência do aluno. A consequência do aluno, em caso de uma fiscalização do Detran, né, ou uma fiscalização da própria Polícia Militar, em que detecte que esse aluno esteja conduzindo o veículo sem portar a LADV, no caso da Polícia Militar, ela vai preencher um relatório e enviar para o Detran, né, para que seja feita ali, tomada essa providência. Mas se for uma fiscalização do Detran em si, o que o Detran deve fazer de acordo com a 789, tá? Ele vai suspender a LADV do candidato por 6 meses. Então esse candidato terá sua licença cancelada, suspensa, na verdade, por 6 meses. E qual seria a consequência disso para o candidato? Você imagina que o processo de habilitação, em janeiro, ele retoma os prazos normais, né? Então, o prazo para se concluir o processo é de 12 meses. Já temos a sinalização de que em janeiro o prazo volta a correr por conta do término aí não é do término, mas da flexibilização aí que já teve e tal, a pandemia já está um pouco mais controlada, bem mais controlada, graças a Deus, né? Então os prazos voltarão a correr. Então se ele ficar interrompido de aula por 6 meses, isso pode atrapalhar muito o processo dele, né? Se ele tem 12 para concluir o processo. Então essa é a consequência para o aluno, tá? E para o CFC? Então a portaria 101, que regula o funcionamento do CFC, ela traz ali as responsabilidades de cada integrante do CFC. Eu já dei uma aula falando sobre todo o corpo docente ali, sobre toda a estrutura, toda a parte de recursos humanos necessários para o CFC. Então nós sabemos ali que ele tem ali o diretor-geral, diretor de ensino, instrutor, né? E o próprio CFC em si, pessoa jurídica, ou os proprietários, né, do CFC. Pois bem, a portaria 101, e aí não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, até porque eu já falei em outros vídeos que tem muitos pontos a serem revistos nessa portaria, e esse talvez seja um deles. Mas ela atribui ali uma infração. Não existe essa natureza, tá, na portaria, mas se eu pudesse graduar uma infração de natureza leve a ser aplicada a todos os integrantes do CFC, caso o candidato seja flagrado conduzindo o veículo ali durante a aprendizagem dele, não, sem a LADV, tá? Sem a licença. Então existe ali uma previsão de punição com advertência por escrito para o CFC, né, na figura dos seus proprietários, para o diretor-geral, para o diretor de ensino e para o instrutor, tá, daquele candidato. Então veja que a portaria não separa a responsabilidade para um ou para outro. Ela engloba a responsabilidade
entre todos os integrantes do CFC. Portanto, é nossa responsabilidade, mesmo sendo diretor, não instrutor direto, de fazer com que essa regra seja cumprida, tá? Então, muitas formas existem para que nós façamos essa regra ser cumprida. Então, a minha sugestão, né, é que eu penso assim, né, que o candidato ele já é maior de idade, ele já tem que ir ali desenvolvendo responsabilidades. Então, eu não sou adepto àquela metodologia de deixa a LADV no CFC e quando o candidato chegar para fazer aula, o instrutor vai lá e pega a LADV e vai dar aula para ele. Eu não gosto desse método, porque isso você transfere toda a responsabilidade para a escola e não para o candidato. Então, até como forma de educação, como forma didática, é bom você ter uma conversa com o candidato, explicar toda essa consequência para ele, que eu tenho certeza que ele vai se lembrar de trazer a LADV para as aulas. Então, eu prefiro entregar essa LADV para o candidato, cautelar, né? Ele assina que ele recebeu a LADV e a partir de então, todas as aulas ele deve apresentá-la para o instrutor. Bom, aí nós temos aí outra questão, vamos gerenciar se o candidato está com a LADV realmente durante a aula. Então, às vezes ele chega no CFC e o instrutor fala, você trouxe sua LADV? LADV e RG, tá? Você trouxe sua LADV? Aí o candidato fala, trouxe. E de repente o instrutor não pede para ver. Fala assim, deixa eu dar uma olhada. Às vezes o candidato não faz por mal, mas às vezes ele acha que está no bolso dele e não está. Então o instrutor teria que certificar que realmente ele está com a LADV. Então eu vou mostrar para vocês aí agora como eu fiz para implantar uma metodologia com relação a isso e que deu super certo. E foi muito legal porque eu postei essa metodologia no nosso Instagram e os candidatos que estavam em aula, a grande maioria já viram o vídeo e já chegaram na escola, nossa, que legal, tal, e já chegaram fazendo, tá? Não precisou ficar explicando tanto para eles, porque eles já entenderam, né? Que no caso de ser flagrado sem a LADV, eles são penalizados com 6 meses de suspensão e todos os integrantes do CFC podem ser penalizados com uma advertência por escrito aplicada pelo Detran, né, após, obviamente, a instauração de um processo administrativo e todo o trâmite processual, né, de contraditório e ampla defesa ali para tentar quebrar, né, vamos dizer assim, tentar quebrar essa punição. No caso, existe ali um parágrafo na portaria que diz quando é a primeira infração de natureza dessa natureza, você pode corrigir o problema e ser inocentado. Mas isso é um assunto para uma aula de processo administrativo. O fato é que a metodologia que você vai usar, não importa, eu tenho essa sugestão, mas saiba que todas as aulas devem ser efetivamente verificado se o candidato está com a LADV, para que você não sofra um processo administrativo, para que o candidato não fique impedido de fazer as aulas em caso de fiscalização do Detran. Então olha só como é que eu estou fazendo. Eu coloquei essa caixinha, né, com essa placa pedindo para os candidatos depositarem os documentos ali. Então ele põe ali a LADV RG dele, o instrutor retira, assim como se fosse uma ficha médica, né, num hospital. Confere, está tudo certo, abre a aula, devolve a documentação para o candidato e vida que segue. Todo mundo certinho, está dando super certo e operacional esse procedimento. Ah, galera, e outra coisa, eu me esqueci. Sempre tem que fazer isso e eu acabo esquecendo. Preciso que vocês curtam o meu vídeo, compartilhem com os outros proprietários do CFC, instrutores, diretores, tá? Compartilhem o máximo que vocês puderem para me ajudar. Curtam o vídeo, se inscrevam na página que toda sexta-feira tem um vídeo novo para vocês de assuntos relacionados ao dia a dia do CFC. Inclusive, põe no comentário aí alguma sugestão de pauta. A gente vai preparar um vídeo com todo carinho para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês me deem esse apoio. Obviamente que, como eu disse lá no meu primeiro vídeo, minha intenção não é ser youtuber. A minha intenção é compartilhar um pouco do dia a dia do CFC com os senhores. Mas é óbvio que dá uma acalorada no coração quando a gente vê que realmente as pessoas estão gostando, tá bom? Então eu preciso que vocês me deem aí esse feedback. Grande abraço aí, fiquem com Deus novamente.